Quando a gente fala de filmes de prisão, normalmente já sabe mais ou menos o que esperar. Tem sempre aquele cara injustiçado, um plano impossível, alguns guardas corruptos e uma fuga espetacular no final. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu fui assistir Rota de Fuga pela primeira vez, eu achei que seria só mais um filme de ação genérico, estrelado por duas lendas dos anos 80 e 90, tentando reviver os velhos tempos. E olha, eu estava completamente enganado. Antes da gente entrar na história em si, eu preciso falar sobre uma das coisas que mais me chamou a atenção logo nos primeiros minutos. O conceito desse filme é simplesmente genial. Imaginem ganhar a vida, entrando nas prisões mais seguras do mundo para tentar escapar delas. Parece uma ideia que alguém inventaria durante uma conversa aleatória entre amigos, mas aqui ela funciona de um jeito surpreendentemente inteligente. A gente conhece Ray Breslin, interpretado por Sylvester Stallone, e logo de cara, dá para perceber que ele não é um protagonista comum. Diferente daqueles heróis que resolvem tudo na base da força bruta, Ray é um cara que vive de observar detalhes. Ele entra em uma prisão não para cumprir pena, mas para encontrar falhas no sistema. O trabalho dele é descobrir tudo aquilo que os responsáveis pela segurança não conseguem enxergar. E eu gosto muito disso, porque o filme não tenta transformar o personagem em um super-herói invencível. Pelo contrário, o que torna Ray perigoso é justamente a inteligência, é a paciência, é a capacidade de olhar para uma parede e perceber coisas que ninguém mais percebe. Tem uma cena logo no começo que resume perfeitamente quem ele é. Enquanto qualquer pessoa estaria desesperada pensando em como sair de uma cela, Ray está analisando parafusos, observando horários, testando reações e calculando possibilidades. É quase como assistir um jogo de xadrez, onde apenas um jogador sabe que a partida já começou. E sabe o que é interessante? O filme faz questão de mostrar que ele não trabalha sozinho. Muitas histórias de ação cometem o erro de transformar o protagonista em alguém que resolve tudo sem a ajuda de ninguém. Aqui não. Ray tem uma equipe. Ele confia nas pessoas ao redor dele. Existe toda uma estrutura por trás do trabalho que realiza. Isso faz o personagem parecer mais real. Porque sejamos sinceros, ninguém se torna especialista em segurança máxima apenas sendo forte ou inteligente. Existe planejamento, existe logística, existe preparação. E o filme entende isso muito bem. Enquanto a história avança, começamos a perceber que Ray está em um momento interessante da vida. Ele é extremamente respeitado no que faz, tem experiência, tem reputação, já escapou de lugares considerados impossíveis. E aí entra uma coisa que eu adoro em histórias desse tipo. Quanto mais competente um personagem é, mais perigoso se torna o desafio que aparece para ele. Porque pensem comigo, se Ray já escapou das prisões mais seguras do mundo, como você cria tensão para o público? Você precisa apresentar algo maior, algo que pareça impossível até para ele. E é exatamente aí que o filme começa a construir sua armadilha. Surge uma proposta diferente das anteriores, um trabalho secreto, um pagamento gigantesco, um nível de confidencialidade acima do normal. E nesse momento eu lembro perfeitamente da primeira vez que assisti ao filme. Aquela sensação de que alguma coisa está errada. Vocês conhecem essa sensação? Quando um personagem recebe uma oferta boa demais para ser verdade. Normalmente em filmes isso nunca termina bem, e aqui não é diferente. Mesmo assim, Ray aceita. Não porque seja ganancioso, mas porque acredita que está preparado para qualquer situação. E honestamente, é difícil culpá-lo. Quando alguém passa anos vencendo desafios considerados impossíveis, começa a acreditar que consegue resolver qualquer problema. Isso acontece na vida real também. Às vezes, o excesso de confiança não nasce da arrogância, nasce do histórico de sucessos. Você faz algo 100 vezes, funciona 100 vezes, então começa a acreditar que funcionará para sempre. E é justamente nesse ponto que o filme começa a desmontar toda a zona de conforto do protagonista. O que acontece em seguida muda completamente o tom da história. Até aquele momento, estamos acompanhando um especialista executando seu trabalho. Mas, de repente, ele deixa de ser o caçador e vira a presa. Essa mudança é uma das melhores decisões do roteiro, porque agora as regras mudam completamente. Antes, Ray controlava a situação. Agora, alguém está controlando ele.
Antes, ele sabia onde estava entrando. Agora nem isso ele sabe. Antes, tinha apoio externo. Agora está sozinho. E o filme faz um ótimo trabalho criando essa sensação de isolamento. Quando Ray percebe que foi enganado, existe um sentimento quase sufocante. Tudo que ele costumava usar desapareceu. Sua identidade desapareceu. Sua equipe desapareceu. Seus contatos desapareceram. Até mesmo seu nome parece não ter mais importância. Ele simplesmente acorda em um lugar desconhecido, sem entender exatamente o que aconteceu. E aqui eu preciso elogiar muito a construção visual da prisão, porque normalmente prisões em filmes seguem uma estética muito parecida: concreto, grades, corredores escuros. Mas Rota de Fuga escolhe algo completamente diferente. A instalação apresentada aqui parece quase futurista. Tudo é feito de aço, vidro e iluminação artificial. Existe uma sensação constante de frieza, como se aquele lugar tivesse sido projetado não apenas para prender corpos, mas também para esmagar psicologicamente qualquer pessoa que estivesse ali. Eu acho isso fascinante, porque a prisão não é apenas um cenário, ela funciona como um personagem. Cada parede parece observar os presos, cada corredor transmite desconforto, cada detalhe passa a impressão de que escapar dali é impossível. E essa palavra é importante: impossível. O filme quer que tanto o público quanto Ray acreditem nisso. Quer que a gente sinta o peso daquela estrutura. Quer que a gente enxergue aquele lugar como o desafio definitivo. E por alguns momentos funciona muito bem. Ray começa a fazer aquilo que sabe fazer melhor: observar, analisar, aprender. Mesmo sem respostas, ele continua coletando informações. E isso revela muito sobre sua personalidade. Porque a maioria das pessoas entraria em pânico, mas ele transforma o medo em combustível, transforma a confusão em investigação, transforma o desespero em estratégia. É uma característica que eu admiro bastante em protagonistas. Não porque seja algo fácil de fazer, mas porque mostra disciplina emocional. E convenhamos, se você está preso em um local secreto do qual ninguém consegue sair, entrar em pânico provavelmente não vai ajudar muito. Então, ele começa a estudar o ambiente, os guardas, as rotinas, os horários, os padrões. Tudo vira informação, tudo pode ser útil, tudo pode se transformar em uma oportunidade futura. E é aqui que o filme desacelera de propósito. Muita gente que assiste esperando apenas explosões e tiroteios talvez estranhe essa parte, mas eu gosto bastante dela, porque é quando a história realmente começa a respirar. É quando entendemos que a fuga não será baseada em sorte, nem em força, nem em coincidências. Será baseada em observação e planejamento, e isso torna tudo mais interessante. Ao mesmo tempo, conhecemos melhor os responsáveis por aquele lugar. Entre eles está o homem que administra a prisão, um sujeito que claramente acredita ter criado um sistema perfeito. E vocês sabem como funcionam essas histórias. Sempre que alguém diz que criou algo perfeito, o roteiro imediatamente começa a procurar defeitos. O administrador da prisão carrega uma confiança enorme, talvez até exagerada. Ele acredita que controla tudo, acredita que conhece cada detalhe da instalação, acredita que ninguém conseguirá derrotá-lo. Mas existe uma diferença enorme entre controlar pessoas comuns e controlar alguém como Ray Breslin. E essa diferença vai começar a aparecer pouco a pouco. Enquanto isso, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a forma como o filme trabalha a solidão. Mesmo cercado por outros presos, Ray parece isolado. Ele não sabe em quem confiar, não sabe quem está observando, não sabe quem pode traí-lo, não sabe nem mesmo por que foi colocado ali. Essa incerteza cria uma tensão muito interessante, porque o perigo não vem apenas das paredes, vem das pessoas também. E justamente quando essa sensação de isolamento começa a ficar mais pesada, surge alguém que vai mudar completamente a dinâmica da história. Alguém que parece entender muito mais do que demonstra. Alguém carismático, inteligente, observador. E, acima de tudo, alguém que enxerga em Ray algo diferente dos outros presos. Esse encontro não acontece de forma explosiva. Não existe uma amizade instantânea. Não existe confiança automática. Pelo contrário, os dois se estudam, se analisam, tentam descobrir quem realmente está do outro lado. E, sinceramente, eu adoro quando filmes fazem isso,
porque amizades construídas aos poucos costumam parecer muito mais reais, principalmente em um ambiente onde confiar na pessoa errada pode significar o fim de qualquer chance de sobrevivência. A partir desse momento, a história ganha uma nova energia, porque agora não estamos acompanhando apenas um homem tentando entender a prisão. Estamos acompanhando o nascimento de uma parceria que poderá mudar tudo. E é exatamente aqui que Rota de Fuga começa a mostrar suas cartas mais interessantes. A prisão parece impossível, os inimigos parecem estar no controle. O protagonista perdeu todas as vantagens que possuía, mas existe uma coisa que ninguém conseguiu tirar dele: a capacidade de pensar. E às vezes, em histórias como essa, uma mente determinada pode ser mais perigosa do que qualquer arma. Muitos filmes de ação apresentam um desafio gigantesco logo no começo, mas acabam diminuindo esse desafio conforme a história avança. Aqui acontece quase o contrário. Quanto mais tempo passamos dentro daquela prisão, mais assustador aquele lugar parece. E isso é um mérito enorme do roteiro, porque ele entende que a verdadeira ameaça não está apenas nas paredes de aço ou nas portas blindadas. A ameaça está no fato de que tudo foi pensado para eliminar qualquer possibilidade de improviso. Quando Ray começa a se adaptar ao ambiente, a primeira impressão que temos é que ele finalmente encontrou algum equilíbrio. Só que não demora muito para percebermos que aquela sensação é enganosa. Ele continua preso dentro de uma estrutura que parece estar sempre um passo à frente de qualquer tentativa de rebelião. É como se a prisão estivesse viva. Cada movimento dos detentos é observado. Cada conversa parece correr o risco de ser descoberta. Cada comportamento diferente desperta suspeitas. E é justamente por isso que a entrada definitiva de Emil Hotmeyer na história funciona tão bem. Eu vou ser sincero com vocês. Quando assisti ao filme pela primeira vez, eu imaginei que ele seria apenas aquele personagem secundário criado para fazer piadas e acompanhar o protagonista. Sabe aquele tipo de figura que serve apenas para aliviar a tensão? Pois é. Felizmente, eu estava errado mais uma vez. Hotmeyer chega com uma presença completamente diferente. Ele é carismático, fala com confiança e parece confortável mesmo dentro daquele inferno de metal e vidro. Isso já desperta curiosidade imediatamente, porque ninguém fica tão tranquilo em um lugar daquele sem ter um motivo. E é aí que começa uma das melhores dinâmicas do filme. De um lado temos Ray, extremamente racional, metódico e cuidadoso. Do outro temos Hotmeyer, que parece agir de forma mais espontânea, mais social, mais emocional. Os dois possuem estilos completamente diferentes, mas acabam se complementando de uma maneira surpreendente. E se tem uma coisa que eu gosto em histórias de parceria, é justamente isso. Quando os personagens não são cópias um do outro. Porque pensem comigo, se os dois fossem gênios frios e calculistas, a conversa entre eles seria monótona. Se os dois fossem impulsivos, provavelmente morreriam na metade do filme. O interessante é justamente observar como cada um traz algo diferente para a mesa. Ray enxerga padrões, Hotmeyer enxerga pessoas. Ray analisa sistemas, Hotmeyer entende motivações. E aos poucos eles começam a perceber que talvez precisem um do outro. Mas antes que essa confiança realmente exista, existe uma fase que eu considero uma das mais importantes do filme, a fase da observação mútua. Nenhum dos dois abre o jogo imediatamente. Nenhum dos dois entrega todos os seus segredos. E honestamente, isso faz todo sentido. Estamos falando de uma prisão secreta, onde ninguém sabe quem realmente é quem. Qualquer pessoa pode ser um informante. Qualquer pessoa pode estar trabalhando para a administração. Qualquer pessoa pode representar uma ameaça. Por isso, cada conversa acontece de forma cuidadosa. Cada informação é compartilhada aos poucos. Cada detalhe é testado. E é exatamente esse processo que torna a futura amizade deles tão convincente. Enquanto isso, Ray continua fazendo aquilo que sabe fazer melhor: estudar, observar, memorizar. Existe algo quase fascinante na maneira como ele transforma o ambiente ao seu redor em um quebra-cabeça. Enquanto outros presos enxergam grades, ele enxerga mecanismos. Enquanto outros enxergam guardas, ele enxerga padrões de comportamento. Enquanto outros enxergam uma prisão impossível, ele enxerga um sistema construído por seres humanos. E essa última parte é fundamental.
Porque toda a filosofia do personagem gira em torno de uma ideia muito simples. Se foi construído por alguém, pode ser entendido. Se pode ser entendido, pode ser derrotado. Parece simples quando falamos assim, mas dentro da história, essa mentalidade faz toda a diferença. Ela impede que ele desista, impede que aceite a situação, impede que seja quebrado psicologicamente. E eu acho que essa é uma das mensagens mais interessantes do filme. Às vezes, o maior obstáculo não é o problema em si, é acreditar que o problema não tem solução. Ray se recusa a aceitar isso, mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando todas as evidências apontam para o fracasso. Ele continua procurando respostas, e pouco a pouco começa a encontrar algumas. Uma das coisas que mais me divertem durante essa parte é observar como o protagonista realiza pequenos testes sem chamar atenção. Ele não sai correndo pelos corredores tentando fugir. Ele não faz discursos heróicos. Ele simplesmente coleta dados. E essa abordagem torna tudo muito mais inteligente. Porque qualquer pessoa minimamente preparada saberia que tentar escapar imediatamente seria suicídio. Primeiro, é preciso entender as regras. Depois, descobrir as falhas. E só então agir. Essa paciência faz toda a diferença. Enquanto isso, o diretor da prisão começa a demonstrar um interesse crescente por aquele novo detento. E isso gera uma situação extremamente interessante, porque pela primeira vez encontramos alguém que reconhece que Ray não é uma pessoa comum, mesmo sem conhecer toda a verdade, mesmo sem saber exatamente quem ele é. Existe algo em seu comportamento que chama a atenção. Talvez seja a calma, talvez seja a disciplina. Talvez seja a forma como observa tudo, mas alguma coisa faz com que ele se destaque dos demais. E isso acaba criando uma espécie de jogo psicológico entre os dois. Um tenta descobrir os segredos do outro. Um tenta medir a inteligência do outro. Um tenta prever o próximo movimento do outro. E para quem gosta desse tipo de disputa mental, essa parte do filme é muito divertida. Porque não estamos vendo apenas um homem contra uma prisão. Estamos vendo duas mentalidades se enfrentando. De um lado, alguém que acredita ter criado o sistema perfeito. Do outro, alguém que dedicou a vida inteira a provar que sistemas perfeitos não existem. Agora, existe uma cena que me marcou bastante durante essa fase da história. Não por causa da ação, nem por causa de explosões, mas por causa da forma como ela reforça o isolamento dos personagens. Em determinado momento, Ray percebe que muitas das referências que costumava usar para se orientar simplesmente não existem ali. Não há janelas normais, não há pontos de referência claros, não há sinais que indiquem localização. Tudo foi projetado para confundir, e quando isso acontece, a prisão deixa de ser apenas uma construção física. Ela se torna um instrumento psicológico. Ela quer que você perca a noção de espaço, quer que você perca a noção de controle. Quer que você aceite a derrota. Eu sempre achei essa ideia assustadora, porque grades podem prender o corpo, mas a desorientação pode prender a mente. E quando um lugar consegue controlar os dois ao mesmo tempo, ele se torna muito mais perigoso. Mesmo assim, Ray continua avançando, lentamente, metodicamente, como alguém montando um enorme quebra-cabeça sem ter acesso à imagem da caixa. E nesse processo, sua relação com Hotmire continua evoluindo. As conversas ficam mais profundas. A confiança aumenta. As trocas de informação começam a gerar resultados concretos. E aos poucos, surge algo que estava completamente ausente no início da história. Esperança. Não aquela esperança exagerada dos filmes tradicionais, mas uma esperança racional, baseada em observações, baseada em possibilidades, baseada em evidências. Eles ainda não possuem um plano completo, mas começam a acreditar que talvez exista uma saída, e essa mudança psicológica é enorme, porque até então o objetivo era sobreviver. Agora o objetivo passa a ser escapar, e isso muda completamente a forma como eles enxergam o ambiente ao redor. Cada corredor ganha importância, cada guarda passa a ser analisado, cada rotina vira informação valiosa. É quase como se eles estivessem desenhando um mapa invisível dentro da própria cabeça. E quanto mais aprendem, mais percebemos que aquela prisão possui algo estranho, algo que não parece encaixar perfeitamente.
Existem pequenos detalhes que sugerem que o lugar esconde mais segredos do que aparenta. Pequenas pistas, pequenas inconsistências, pequenos sinais. Nada muito óbvio, mas o suficiente para despertar suspeitas. E eu adoro quando um filme faz isso. Quando ele não entrega tudo de uma vez. Quando permite que o público descubra as coisas junto com os personagens. Porque isso transforma a experiência em algo mais envolvente. Você começa a observar os mesmos detalhes, começa a formular teorias, começa a tentar resolver o mistério. E é exatamente nesse ponto que Rota de Fuga me conquistou de vez, porque deixou de ser apenas um filme sobre escapar de uma prisão. Passou a ser um filme sobre descobrir a verdade por trás daquela prisão. Quem colocou o rei ali? Por quê? Quem está financiando tudo aquilo? Quem realmente está no controle? São perguntas que começam a crescer dentro da cabeça do espectador, e quanto mais a história avança, mais percebemos que as respostas podem ser muito maiores do que imaginávamos. Enquanto isso, do lado de fora, pessoas que conhecem Ray começam a estranhar seu desaparecimento. E essa parte é importante, porque impede que a narrativa fique presa em apenas um ambiente. Existe um mundo acontecendo além das paredes da prisão. Existe uma investigação em andamento. Existe gente procurando respostas. E embora o foco principal continue sendo a sobrevivência de Ray, saber que alguém lá fora está tentando descobrir a verdade adiciona uma camada extra de tensão. Porque o tempo passa a ter peso. Cada dia importa. Cada atraso pode ser fatal. E quando a gente chega ao final dessa fase da história, uma coisa fica muito clara. Ray entrou naquela missão acreditando que estava testando uma prisão. Mas a realidade é bem diferente. Na verdade, alguém decidiu testá-lo. Alguém criou uma armadilha especificamente para ele. E pela primeira vez desde o início do filme, começamos a perceber que a fuga talvez não seja o único objetivo. Talvez descobrir quem está por trás de tudo isso seja tão importante quanto encontrar uma saída. E a partir daqui, a história começa a ficar ainda mais interessante. Tem uma coisa que eu gosto muito em filmes que envolvem mistérios e conspirações. Aquele momento em que o protagonista finalmente percebe que o problema é muito maior do que imaginava. E para mim, Rota de Fuga entra exatamente nessa fase agora. Até aqui, a preocupação principal era entender a prisão, descobrir suas regras e encontrar alguma possibilidade de escapar. Mas conforme Ray continua observando tudo ao seu redor, começa a ficar evidente que existe algo ainda mais estranho acontecendo nos bastidores. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É justamente nesse ponto que o filme deixa de ser apenas uma história de fuga e passa a funcionar como um verdadeiro jogo de inteligência. Porque não basta mais descobrir uma saída. Agora também é preciso entender quem construiu aquela armadilha, quem financiou aquele lugar, quem tinha interesse em fazer Ray desaparecer e, principalmente, por quê? Se vocês prestarem atenção, o filme começa a espalhar pequenas pistas durante essa fase. Não são revelações gigantescas. Não são aquelas cenas em que alguém aparece explicando tudo. São detalhes discretos, pequenos comportamentos, conversas estranhas, reações que parecem fora do normal. E o mais interessante é que Ray percebe isso antes da maioria das pessoas. Na verdade, essa sempre foi sua maior qualidade. Enquanto outras pessoas observam o que está acontecendo, ele observa por que está acontecendo. Pode parecer uma diferença pequena, mas muda tudo. Um guarda fazendo determinada ronda não é apenas um guarda cumprindo sua função, é uma peça dentro de um sistema. Uma câmera posicionada em determinado local não é apenas uma câmera, é uma escolha feita por alguém. Uma punição específica não é apenas uma punição, é uma tentativa de produzir determinado resultado. Ray enxerga padrões por trás das ações. E quanto mais ele analisa, mais percebe que aquela prisão não foi criada apenas para manter criminosos presos. Ela parece ter sido construída para algo muito mais específico, muito mais calculado, muito mais perigoso. Enquanto isso, sua parceria com Hotmire continua crescendo. E aqui eu preciso elogiar muito a química entre os dois personagens, porque o filme poderia facilmente cair naquela fórmula preguiçosa de colocar dois protagonistas juntos e simplesmente esperar que o público aceite a amizade deles. Mas não, existe uma construção gradual, existe respeito sendo conquistado, existe confiança sendo desenvolvida,
E, acima de tudo, existe admiração mútua. Ray percebe rapidamente que Hotmire é muito mais inteligente do que aparenta. Já Hotmire percebe que Ray possui uma capacidade de planejamento quase assustadora. Os dois começam a funcionar como uma equipe de verdade. E é nesse momento que as conversas deles se tornam algumas das melhores partes da história. Porque não são apenas diálogos sobre fuga. São diálogos sobre sobrevivência, sobre confiança, sobre escolhas, sobre como cada um chegou até aquele lugar. E mesmo quando eles não revelam tudo sobre si mesmos, conseguimos sentir que existe muito mais por trás daqueles personagens do que aparenta na superfície. Aliás, uma coisa que eu adoro em Hotmire é que ele nunca parece derrotado. Vocês já repararam nisso? Mesmo preso, mesmo cercado, mesmo aparentemente sem saída, ele continua mantendo uma espécie de energia positiva. Não uma positividade exagerada ou artificial, mas aquela confiança de quem acredita que ainda existe uma chance. E isso cria um equilíbrio muito interessante com Ray, porque Ray representa a lógica, já Hotmire representa a esperança. E quando essas duas coisas trabalham juntas, começam a surgir possibilidades que antes pareciam impossíveis. Enquanto os dois avançam em suas observações, a administração da prisão também começa a ficar mais desconfiada. E, honestamente, era inevitável. Por mais cuidadosos que sejam, pessoas inteligentes acabam chamando atenção, principalmente em um ambiente onde todos deveriam agir de forma previsível. O diretor da prisão passa a observar Ray com cada vez mais interesse. E existe algo que eu acho muito divertido nessa dinâmica. Nenhum dos dois admite abertamente que está estudando o outro, mas ambos sabem que isso está acontecendo. É quase como uma partida de pôquer. Os dois escondem suas cartas. Os dois fingem tranquilidade. Os dois tentam aparentar controle. Mas por trás daquela calma, existe uma batalha constante acontecendo. E quanto mais essa batalha avança, mais percebemos um detalhe importante. O diretor da prisão está acostumado a intimidar pessoas, está acostumado a controlar pessoas, está acostumado a quebrar pessoas. Mas Ray simplesmente não reage da maneira esperada. Isso o incomoda. Muito. Porque sistemas autoritários normalmente dependem de previsibilidade. Eles sabem como lidar com o medo, sabem como lidar com a raiva, sabem como lidar com o desespero, mas não sabem muito bem como lidar com alguém que continua pensando com clareza, mesmo sob pressão. E Ray continua exatamente assim. Quanto mais tentam pressioná-lo, mais informações ele coleta. Quanto mais tentam isolá-lo, mais ele aprende sobre a estrutura. Quanto mais tentam enfraquecê-lo, mais ele entende os mecanismos daquele lugar. É quase irônico. A própria prisão começa a fornecer as ferramentas que poderão destruí-la. E eu adoro esse conceito, porque reforça uma das mensagens centrais do filme. Nenhum sistema é perfeito. Não importa o quanto alguém tente controlar tudo, sempre existirão falhas, sempre existirão pontos cegos, sempre existirão consequências inesperadas. O problema é encontrá-las, e é exatamente isso que Ray está fazendo. Agora, uma das coisas mais interessantes dessa parte da história é observar como o plano de fuga começa a nascer. E prestem atenção, eu disse começa, porque muita gente imagina que grandes fugas surgem de uma ideia brilhante e repentina. Mas aqui não. O plano vai sendo montado pedaço por pedaço. Uma observação aqui, uma informação ali, um detalhe aparentemente insignificante que depois se torna crucial. E isso faz com que tudo pareça muito mais real, porque na vida real, ninguém acorda com uma estratégia perfeita pronta na cabeça. As pessoas constroem soluções gradualmente, aprendem com erros, adaptam ideias, mudam de direção quando necessário. E é exatamente isso que vemos acontecendo. Enquanto isso, do lado de fora da prisão, a investigação sobre o desaparecimento de Ray continua avançando. E eu gosto muito dessa parte, porque ela evita um problema comum desse tipo de filme. Às vezes, a narrativa fica tão focada no protagonista que esquecemos completamente que existem outras pessoas preocupadas com ele. Aqui não. O filme faz questão de mostrar que sua ausência está sendo percebida, que existem pessoas procurando respostas, que alguém está começando a juntar as peças do quebra-cabeça. E quanto mais essa investigação avança, mais percebemos que a conspiração é enorme. Não estamos falando apenas de alguns indivíduos corruptos.
Estamos falando de gente poderosa, gente influente, gente que possui recursos suficientes para apagar uma pessoa do mapa. E isso torna tudo ainda mais perigoso, porque significa que Ray não está enfrentando apenas uma prisão, está enfrentando interesses muito maiores, interesses que não querem que ele saia vivo dali. E quando essa ideia finalmente se instala na cabeça do espectador, o nível de tensão aumenta bastante, porque até então ainda existia a sensação de que escapar resolveria tudo. Agora percebemos que não. Mesmo que consiga sair, ainda existirão inimigos esperando do lado de fora. Ainda existirão perguntas sem resposta. Ainda existirá uma conspiração para enfrentar. E isso amplia significativamente o escopo da história. Mas voltando para dentro da prisão, existe um momento específico que considero fundamental. É quando Ray começa a perceber certas características estruturais do lugar que simplesmente não fazem sentido. Algumas medidas de segurança parecem excessivas até mesmo para uma prisão de segurança máxima. Algumas escolhas arquitetônicas levantam suspeitas. Alguns padrões operacionais parecem esconder algo. E quanto mais ele investiga, mais surge aquela sensação familiar. A sensação de que existe um segredo enorme esperando para ser descoberto. Eu lembro claramente da primeira vez que assisti essa parte. A curiosidade começou a tomar conta completamente. Porque o filme não entrega respostas rápidas, ele deixa perguntas. E perguntas bem feitas costumam ser muito mais poderosas do que respostas imediatas. Quem criou esse lugar? Onde exatamente ele está? Por que tanto sigilo? Por que tanto investimento? Por que alguém gastaria tantos recursos para construir algo assim? Essas perguntas começam a crescer na nossa cabeça, da mesma forma que crescem na cabeça de Ray. E o mais interessante é que ele não para de procurar respostas nem por um segundo, mesmo cansado, mesmo sob vigilância constante, mesmo correndo riscos enormes. Ele continua observando, continua calculando, continua conectando informações, porque sabe que entender a prisão pode ser tão importante quanto escapar dela. E essa obsessão pelo conhecimento acaba se tornando uma das maiores armas do personagem. Enquanto outros procuram força, ele procura entendimento. Enquanto outros procuram atalhos, ele procura padrões. Enquanto outros reagem, ele planeja. E talvez seja exatamente por isso que seus inimigos começam a ficar nervosos. Porque eles finalmente percebem algo muito perigoso. Ray Breslin ainda não encontrou uma saída, mas já deixou de ser apenas um prisioneiro. Agora, ele é uma ameaça silenciosa, uma ameaça paciente. Uma ameaça que está transformando cada minuto dentro daquela prisão em mais uma peça de um plano muito maior. E quando um homem como ele começa a juntar todas as peças, normalmente significa que alguém está prestes a ter um problema enorme. Sabe aquela sensação que a gente tem em alguns filmes, quando percebe que os protagonistas finalmente começaram a enxergar o tabuleiro inteiro? Não que eles já tenham todas as respostas, mas existe um momento em que as peças espalhadas começam a fazer sentido. Para mim, é exatamente aí que chegamos em Rota de Fuga. Até agora, Ray passou boa parte do tempo estudando o ambiente, entendendo os guardas, observando a rotina da prisão e tentando descobrir quem realmente poderia ser confiável. Mas existe uma diferença enorme entre coletar informações e transformar essas informações em um plano real. E é justamente essa transformação que começa a acontecer agora. Uma coisa que eu sempre gostei nesse filme é que ele respeita a inteligência do espectador. Ele não trata o público como alguém que precisa receber todas as respostas mastigadas. Pelo contrário, muitas vezes ele mostra pequenos detalhes e deixa que a gente faça as conexões junto com os personagens. E conforme Ray e Rottmeier passam mais tempo trabalhando juntos, uma verdade começa a ficar cada vez mais clara. Aquela prisão não é invencível. Calma, isso não significa que ela seja fácil de escapar, muito pelo contrário. O que torna essa descoberta interessante é justamente o fato de que eles não encontram uma falha gigantesca. Não existe uma porta esquecida aberta. Não existe um guarda incompetente que facilita tudo. Não existe um túnel secreto aparecendo magicamente. O que eles encontram são pequenas imperfeições, pequenas rachaduras em um sistema que se considera perfeito. E, na minha opinião, isso torna tudo muito mais interessante.
Porque na vida real é exatamente assim. Grandes estruturas raramente desmoronam por causa de um único erro colossal. Normalmente elas caem por causa de dezenas de pequenos erros que ninguém percebeu. E Ray entende isso melhor do que ninguém. Ele não está procurando um milagre, está procurando oportunidades, está procurando padrões, está procurando qualquer detalhe que possa ser usado a seu favor. Enquanto isso, a amizade entre ele e Hotmire continua crescendo de uma forma que eu considero um dos pontos mais fortes do filme. Porque eles não se tornam amigos apenas porque o roteiro precisa disso. Eles se tornam amigos porque passam a confiar um no outro em situações extremamente difíceis. E confiança dentro daquela prisão vale mais do que qualquer ferramenta, vale mais do que qualquer arma, vale mais do que qualquer informação isolada. Quando você está cercado por pessoas que podem te trair a qualquer momento, encontrar alguém em quem realmente pode confiar muda tudo. Eu gosto muito das conversas entre eles durante essa parte da história, porque existe uma naturalidade que muitos filmes de ação não conseguem reproduzir. Nem sempre eles estão falando sobre o plano, nem sempre estão discutindo estratégias. Às vezes, simplesmente compartilham pensamentos, observações, pequenas reflexões, e isso ajuda a construir uma conexão genuína entre os personagens. O espectador começa a acreditar naquela parceria, começa a torcer por ela, começa a enxergar os dois como uma equipe de verdade. E quando um filme consegue fazer isso, metade do trabalho emocional já está feita. Porque agora não queremos apenas que Ray sobreviva, queremos que os dois sobrevivam, queremos que os dois escapem, queremos que os dois vençam. Ao mesmo tempo, a administração da prisão continua aumentando a pressão, e isso faz total sentido, porque pessoas autoritárias costumam reagir da mesma forma quando percebem que estão perdendo o controle. Elas apertam ainda mais o controle. Elas aumentam a vigilância. Elas aplicam punições mais severas. Elas tentam intimidar, tentam esmagar qualquer sinal de resistência. Mas existe um detalhe importante aqui. Quanto mais pressão é aplicada sobre Rei, mais ele aprende. E eu acho esse aspecto do personagem extremamente interessante, porque ele transforma sofrimento em informação, transforma obstáculos em dados, transforma punições em oportunidades de observação. É quase como se cada tentativa de quebrá-lo acabasse fortalecendo sua compreensão do sistema. Claro que isso não significa que ele seja imune ao desgaste, muito pelo contrário. O filme faz questão de mostrar que a situação é extremamente difícil. O isolamento pesa, a vigilância constante pesa, a falta de respostas pesa, a incerteza pesa, mas mesmo assim ele continua avançando, e isso cria uma admiração natural pelo personagem. Não porque ele seja perfeito, mas porque continua seguindo em frente, mesmo quando tudo sugere que deveria desistir. Enquanto isso, uma das descobertas mais importantes da história começa a tomar forma. E aqui eu lembro perfeitamente da reação que tive quando assisti pela primeira vez. Porque até então, a prisão já parecia impossível. Mas quando começamos a entender a verdadeira natureza daquele lugar, a situação fica ainda mais absurda. Existe uma sensação crescente de que eles estão presos em um ambiente completamente diferente de qualquer prisão convencional. Algo não bate, algo parece deslocado, algo parece cuidadosamente escondido. E quanto mais Ray investiga, mais essa suspeita cresce. Eu adoro momentos assim em filmes de suspense. Quando o protagonista sente que existe algo errado, mas ainda não consegue provar exatamente o que. É uma tensão baseada em curiosidade. Você sabe que uma revelação está chegando, só não sabe qual será. E isso mantém a história extremamente envolvente. Enquanto o plano continua sendo desenvolvido, outra coisa chama a atenção. A forma como Ray e Hotmire começam a dividir responsabilidades. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é importante, porque demonstra que a parceria deixou de ser apenas uma troca de informações. Agora existe coordenação, existe estratégia conjunta, existe confiança operacional. Cada um sabe suas funções, cada um entende seus pontos fortes, cada um compensa as fraquezas do outro. E é justamente isso que diferencia uma dupla comum de uma equipe eficiente. Aliás, se tem uma coisa que eu sempre valorizo em filmes desse gênero, é quando os personagens resolvem problemas usando inteligência coletiva.
Muitas histórias insistem em apresentar um único gênio capaz de fazer tudo sozinho. Mas aqui vemos algo mais interessante. Vemos pessoas inteligentes colaborando. Vemos habilidades diferentes sendo combinadas. Vemos conhecimento sendo compartilhado. E isso torna o processo muito mais convincente. Ao mesmo tempo, a investigação do lado de fora continua avançando. E essa parte da trama começa a ganhar cada vez mais importância. Porque agora já sabemos que o desaparecimento de Ray não foi um acidente, não foi um erro, não foi uma coincidência, foi algo planejado, foi algo executado por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E quanto mais a investigação avança, mais perigosa a situação parece. Existem interesses poderosos envolvidos, existem pessoas influentes protegendo segredos, existem recursos praticamente ilimitados sendo usados para manter tudo escondido. E isso adiciona uma camada muito interessante à narrativa, porque mesmo que Ray consiga encontrar uma saída física, ainda precisará enfrentar a estrutura que o colocou naquela situação. A prisão é apenas uma parte do problema, talvez nem seja a maior parte. E essa percepção muda completamente nossa visão sobre a história. Agora, a fuga não representa apenas liberdade, representa a exposição, representa a verdade, representa a justiça, representa a possibilidade de revelar tudo o que está acontecendo nos bastidores. Dentro da prisão, porém, os desafios continuam aumentando. A vigilância fica mais intensa, os riscos ficam maiores, os erros ficam mais caros. Cada passo precisa ser calculado com extrema precisão. E existe uma tensão constante, porque sabemos que basta uma falha para destruir meses de preparação. Uma conversa ouvida pela pessoa errada, um movimento fora do padrão, um detalhe mal executado. Qualquer coisa pode comprometer tudo. E eu gosto muito da forma como o filme trabalha essa tensão. Ele não depende apenas de ação para manter o interesse. Muitas vezes o suspense nasce justamente da possibilidade de descoberta, a possibilidade de que alguém perceba algo, a possibilidade de que o plano seja revelado antes da hora. E honestamente, às vezes, isso é mais emocionante do que qualquer explosão, porque estamos emocionalmente investidos no sucesso daqueles personagens. Sabemos o quanto eles arriscaram, sabemos o quanto sofreram, sabemos o quanto trabalharam para chegar até ali. E justamente por isso, cada obstáculo parece maior, cada ameaça parece mais perigosa, cada momento de risco parece mais intenso. No final dessa fase da história, uma coisa fica muito clara. Ray não está mais tentando descobrir se existe uma forma de escapar. Ele já acredita que existe. A questão agora é outra. A questão é como fazer isso sem morrer. Como executar um plano dentro de um ambiente criado especificamente para impedir qualquer tentativa de fuga. Como enganar pessoas que monitoram tudo. Como explorar falhas sem revelar que você encontrou essas falhas. E, principalmente, como vencer um sistema que foi projetado para nunca perder. Essas perguntas começam a dominar completamente a narrativa. E conforme elas crescem, a sensação é de que estamos nos aproximando lentamente de algo enorme. Algo que foi preparado desde o início. Algo que pode mudar completamente o rumo da história. Porque quanto mais perto da verdade Ray chega, mais perigoso ele se torna para as pessoas que o colocaram ali. E quando pessoas poderosas começam a enxergar alguém como uma ameaça, normalmente elas não ficam esperando para descobrir o que vai acontecer. Elas agem. Existe um momento em praticamente todo grande filme de fuga em que a história deixa de ser apenas sobre planejamento e passa a ser sobre sobrevivência. Até aqui, Ray e Rottmeier vinham construindo algo com calma, observando padrões, testando limites e coletando informações. Mas chega uma hora em que o simples ato de existir dentro daquele sistema começa a ficar mais perigoso. E é exatamente nessa fase que Rota de Fuga entra agora. O que eu gosto nessa parte da história é que ela mostra uma verdade que muitos filmes ignoram. Quanto mais perto você chega de uma solução, mais vulnerável você fica. Parece contraditório, mas faz todo sentido. Quando você não tem plano nenhum, não há muito o que perder. Mas quando você passa semanas ou meses construindo algo cuidadosamente, cada risco parece multiplicado. E é isso que acontece com Ray. Ele já não está apenas observando a prisão.
Ele já não está apenas tentando entender a estrutura. Agora, ele possui informações valiosas, possui hipóteses, possui objetivos concretos. E justamente por isso, qualquer erro pode destruir tudo. Ao mesmo tempo, o diretor da prisão começa a demonstrar sinais cada vez mais claros de inquietação. E aqui existe uma coisa interessante. Durante boa parte do filme, ele age como alguém completamente seguro de si. Alguém que acredita ter controle absoluto sobre cada detalhe daquele ambiente. Mas existe uma diferença enorme entre parecer confiante e realmente estar confiante. Porque quando uma pessoa poderosa começa a dedicar atenção excessiva a um único prisioneiro, isso normalmente significa que alguma coisa está incomodando. Ray está incomodando. Sua calma incomoda. Sua resistência incomoda. Sua inteligência incomoda. E principalmente o fato de ele não reagir da forma esperada. Muitos administradores de sistemas autoritários dependem do medo, dependem da submissão, dependem da previsibilidade. Mas Ray não oferece nada disso. Ele continua observando, continua analisando, continua aprendendo. E cada dia que passa sem ser quebrado representa uma pequena derrota para quem administra aquele lugar. Uma das coisas que mais gosto nesse trecho do filme é justamente essa guerra psicológica, porque ela acontece de maneira silenciosa. Não estamos vendo dois homens trocando socos. Estamos vendo duas filosofias entrando em conflito. De um lado, existe a crença de que qualquer pessoa pode ser controlada. Do outro, existe a crença de que qualquer sistema pode ser devotado. E conforme a narrativa avança, essas duas visões começam a colidir de forma cada vez mais intensa. Enquanto isso, Ray e Hotmire continuam refinando suas observações. E aqui eu preciso destacar algo que sempre me chamou a atenção. Eles não procuram perfeição, eles procuram probabilidade. Isso faz uma diferença enorme. Muitas pessoas imaginam que grandes planos dependem de condições perfeitas, mas na realidade, quase nunca existe um momento perfeito. Existe apenas o momento mais favorável disponível. E é isso que eles estão tentando encontrar. Uma brecha, uma oportunidade, um conjunto de circunstâncias que aumente suas chances. Nada garante sucesso, nada garante segurança, mas eles sabem que ficar parados não é uma opção. Aliás, uma característica que eu admiro muito em Ray durante essa fase é a capacidade de adaptação. Porque conforme novas informações surgem, ele ajusta suas conclusões. Ele não se apega cegamente a teorias antigas. Não insiste em ideias que deixaram de funcionar. Ele observa os fatos e muda de direção quando necessário. Parece algo simples, mas na prática é uma qualidade rara. Muita gente prefere insistir em um erro do que admitir que precisa recomeçar. Ray faz exatamente o contrário, e isso o torna extremamente perigoso. Enquanto isso, algumas das maiores perguntas da história continuam sem resposta. Quem realmente armou tudo isso? Quem lucra com o desaparecimento dele? Por que tanto esforço foi investido para colocá-lo naquela prisão? Quanto mais pensamos sobre essas perguntas, mais evidente fica que existe algo enorme escondido por trás dos acontecimentos. E o filme faz um ótimo trabalho alimentando essa curiosidade. Ele não entrega tudo de uma vez. Vai revelando pequenas peças, pequenos fragmentos, pequenas pistas, e isso mantém a sensação de mistério constantemente viva. Ao mesmo tempo, começamos a perceber algo importante sobre Hotmire. Existe muito mais nele do que aparenta. Muito mais. Desde o início, ele demonstrava confiança demais para alguém naquela situação. Demonstrava conhecimento demais. Demonstrava influência demais. Mas agora, esses sinais começam a ficar ainda mais evidentes. E uma das coisas que eu mais gosto nessa construção é que ela não acontece de maneira artificial. Não existe uma placa piscando dizendo que ele guarda um segredo. Existem apenas comportamentos, detalhes, momentos específicos. E cabe ao espectador perceber que existe algo maior por trás daquele personagem. Enquanto isso, a pressão sobre os presos continua aumentando. As medidas de controle ficam mais severas. A vigilância parece mais intensa. Os riscos aumentam. E é interessante observar como a prisão reage sempre que sente alguma ameaça. Ela funciona quase como um organismo vivo. Quando detecta um problema, tenta corrigi-lo imediatamente. Quando percebe uma falha, reforça aquela área. Quando encontra resistência, responde com força.
Mas existe um detalhe fundamental. Toda reação gera novas informações. Toda tentativa de controle revela alguma coisa. Toda mudança de comportamento cria novos padrões. E Ray entende isso perfeitamente. Ele sabe que até mesmo as respostas do sistema podem ser usadas contra ele. Essa é uma das razões pelas quais considero o protagonista tão interessante. Ele não luta apenas contra obstáculos, ele aprende com eles, transforma cada dificuldade em conhecimento, transforma cada fracasso em aprendizado, transforma cada barreira em uma fonte de dados. E pouco a pouco, essa estratégia começa a produzir resultados concretos. Resultados que tornam o plano cada vez mais viável. Não fácil, nunca fácil, mas possível. E existe uma diferença enorme entre essas duas palavras. Durante boa parte da história, escapar parecia impossível. Agora parece possível. Difícil, arriscado, talvez até suicida, mas possível. E essa mudança psicológica é gigantesca, porque quando uma pessoa acredita que algo é impossível, ela para de procurar soluções. Mas quando acredita que algo é possível, mesmo que remotamente possível, sua mente continua trabalhando, continua criando alternativas, continua procurando caminhos. É exatamente isso que acontece com Ray e Hotmire. Eles começam a enxergar uma luz no fim do túnel, ainda distante, ainda fraca, mas real. Enquanto isso, fora da prisão, a investigação continua se aproximando de respostas importantes. E essa parte da narrativa ganha cada vez mais relevância, porque demonstra que o mundo exterior não esqueceu Ray. Existem pessoas procurando a verdade. Existem aliados tentando conectar informações. Existem indivíduos arriscando tudo para descobrir o que aconteceu. E quanto mais eles avançam, mais perigosa a situação se torna para aqueles que estão por trás da conspiração. Porque segredos só permanecem seguros enquanto permanecem escondidos. No momento em que alguém começa a fazer as perguntas certas, todo o sistema entra em risco. É exatamente isso que está acontecendo. De um lado, Ray ameaça expor a prisão por dentro. Do outro, seus aliados ameaçam expor a conspiração por fora. E essa combinação começa a criar uma pressão enorme sobre os responsáveis. Uma pressão que inevitavelmente levará a erros. E se existe uma coisa que Ray sabe explorar, são erros. Outra coisa que gosto muito nesse trecho é a forma como o filme trabalha a paciência. Hoje em dia, muitos filmes têm medo de desacelerar. Têm medo de permitir que a tensão se acumule gradualmente. Mas Rota de Fuga entende que algumas histórias ficam melhores quando respiram. Quando permitem que o espectador acompanhe o raciocínio dos personagens. Quando fazem a gente sentir o peso do tempo. Porque a verdade é que uma fuga desse tipo não acontece da noite para o dia. Ela exige observação, exige preparação, exige disciplina e, principalmente, exige confiança. Confiança no plano, confiança nos aliados, confiança na própria capacidade de continuar avançando, mesmo quando tudo parece dar errado. E conforme chegamos ao final dessa fase da história, fica claro que estamos nos aproximando de um ponto de ruptura. A prisão está mais alerta, os responsáveis estão mais nervosos, os riscos estão maiores, os segredos estão começando a emergir, e os protagonistas finalmente possuem informações suficientes para começar a transformar teoria em ação. Ainda não chegou a hora de executar tudo, ainda não, mas pela primeira vez existe uma sensação concreta de que o plano está deixando de ser uma ideia, está se tornando uma realidade perigosa, uma realidade arriscada, uma realidade capaz de colocar em movimento uma sequência de eventos que ninguém mais conseguirá controlar. E quando um sistema construído sobre controle começa a perder esse controle, normalmente o caos não demora a aparecer. E acreditem em mim, se eu tivesse que escolher um momento em Rota de Fuga, onde a tensão realmente muda de nível, seria exatamente aqui. Porque até agora, por mais complicado que tudo estivesse, ainda existia aquela sensação de preparação. Ray e Hotmire estavam observando, aprendendo, reunindo informações e conectando peças. Mas chega uma hora em que conhecimento sozinho não basta mais. Chega uma hora em que você precisa decidir se vai agir ou continuar esperando. E essa decisão costuma ser o ponto mais perigoso de qualquer plano, porque enquanto você está apenas pensando, ainda pode mudar tudo, ainda pode voltar atrás,
ainda pode recomeçar, mas quando começa a agir, as consequências passam a ser reais. E o filme entende isso muito bem. Uma das coisas que mais gosto nessa fase da história é que ela mostra como até os melhores planos dependem de fatores imprevisíveis. Existe uma tendência em muitos filmes de apresentar estratégias perfeitas, onde cada detalhe acontece exatamente como previsto. Aqui não. Aqui existe preparação, claro, mas também existe incerteza, existe improviso, existe o risco constante de algo sair diferente do esperado. E, honestamente, isso torna tudo muito mais emocionante, porque quando um plano é perfeito demais, a tensão desaparece. Mas quando sabemos que qualquer detalhe pode dar errado, começamos a acompanhar cada cena com muito mais atenção. Enquanto isso, Ray continua fazendo aquilo que definiu sua sobrevivência desde o início: observar. Pode parecer repetitivo falar isso tantas vezes, mas existe um motivo. A observação é praticamente o superpoder dele. Não importa o que aconteça, não importa o quanto a situação fique complicada, ele continua coletando informações, continua percebendo detalhes que outras pessoas ignoram, continua enxergando possibilidades onde os outros veem apenas obstáculos. E é justamente durante essa fase que uma das descobertas mais importantes do filme começa a tomar forma. Uma descoberta que muda completamente a forma como enxergamos a prisão. Eu lembro da primeira vez que assisti a essa parte e pensei: espera aí, isso explica muita coisa. Porque várias peças que pareciam desconectadas começam a fazer sentido. A arquitetura, o isolamento, os protocolos de segurança, a ausência de referências externas. Tudo começa a apontar para uma verdade muito específica, e quando essa verdade finalmente surge, ela aumenta ainda mais o nível de dificuldade da fuga, porque escapar de uma prisão já seria complicado, mas escapar daquela prisão em particular, isso leva o desafio para outro patamar. Sem entrar na revelação de forma abrupta, o que mais gosto é a reação de Ray quando começa a compreender a situação. Ele não entra em desespero, não perde o controle, não abandona o plano. Ele simplesmente recalcula. Essa talvez seja sua maior qualidade, a capacidade de se adaptar rapidamente a novas informações. Muita gente consegue executar um plano. Pouca gente consegue reconstruir um plano quando descobre que metade das premissas estava errada. Ray consegue, e é exatamente isso que o torna tão difícil de derrotar. Enquanto isso, Rottmeier continua sendo uma peça fundamental. E quanto mais o filme avança, mais percebemos que sua importância vai muito além de ser apenas um companheiro de fuga. Existe uma presença muito interessante nele, uma mistura de confiança, inteligência e mistério. Aliás, vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que um personagem parece saber mais do que demonstra, eu automaticamente fico atento, porque normalmente esses personagens acabam escondendo algo importante. E o filme trabalha muito bem essa sensação. A gente confia em Rottmeier, mas ao mesmo tempo continua curioso. Quem ele realmente é? Como foi parar ali? Por que parece tão preparado para certas situações? Essas perguntas continuam rondando a história, e isso ajuda a manter o interesse mesmo durante os momentos mais calmos. Enquanto os dois refinam seus planos, a administração da prisão começa a cometer um erro clássico. Um erro que aparece não apenas em filmes, mas também na vida real: subestimar alguém. Na verdade, talvez nem seja exatamente subestimar. Talvez seja algo ainda pior: acreditar que você entende completamente seu adversário. Porque quando alguém acredita conhecer todas as variáveis, costuma parar de procurar surpresas, e é justamente aí que surgem os problemas. O diretor da prisão continua convencido de que controla a situação, continua acreditando que possui todas as respostas, continua vendo os presos como peças previsíveis. Mas Ray não é previsível. E quanto mais tempo passa, mais evidente isso se torna. Existe algo quase inevitável acontecendo. Uma colisão. Como dois trens avançando na mesma direção. De um lado temos um sistema que acredita ser perfeito. Do outro temos um homem que passou a vida inteira encontrando falhas em sistemas considerados perfeitos. Em algum momento esses dois elementos precisariam se enfrentar diretamente. E estamos cada vez mais próximos desse momento. Ao mesmo tempo, o filme começa a aumentar gradualmente a sensação de urgência.
Isso é algo que muitas pessoas talvez nem percebam conscientemente durante a primeira exibição. Mas quando você revisita a história, fica muito claro. Os acontecimentos começam a acelerar, as descobertas ficam mais frequentes, os riscos aumentam, as oportunidades surgem e desaparecem rapidamente. Existe uma sensação crescente de que o tempo está acabando. E essa sensação é fundamental, porque impede que a narrativa fique confortável. Mesmo quando os protagonistas fazem progresso, nunca sentimos que estão seguros. Pelo contrário, quanto mais perto chegam do objetivo, mais perigosa a situação se torna. E isso é muito realista. Grandes operações costumam ficar mais arriscadas justamente nas etapas finais, porque qualquer erro acumulado pode explodir de uma vez. Enquanto isso, fora da prisão, as pessoas que procuram Ray continuam avançando em suas próprias investigações. E eu gosto muito da forma como essas duas linhas narrativas começam a se aproximar. Durante boa parte do filme, elas pareciam histórias paralelas. Agora começam a aparecer partes de um mesmo quebra-cabeça. Cada descoberta feita do lado de fora aumenta as chances de compreender o que está acontecendo dentro. E cada avanço de Ray dentro da prisão aumenta as chances de expor a verdade para quem está do lado de fora. É uma construção muito inteligente, porque cria a sensação de que todos estão caminhando para o mesmo ponto de encontro, mesmo sem saber exatamente quando ou como isso acontecerá. Outro aspecto que merece destaque é a forma como a prisão continua sendo apresentada. E aqui preciso fazer um elogio que talvez eu não tenha enfatizado o suficiente. O cenário desse filme é um dos grandes responsáveis pela tensão. Não é apenas um local onde a história acontece, é um elemento ativo da narrativa. Cada corredor transmite desconforto, cada área restrita transmite perigo, cada estrutura reforça a ideia de vigilância constante, e isso ajuda a criar uma atmosfera muito particular. Uma atmosfera onde liberdade parece algo distante, quase impossível de alcançar. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais impossível parece, mais satisfatório se torna acompanhar os protagonistas tentando desafiar aquela realidade. Porque, no fundo, é disso que a história fala. Não apenas sobre escapar de uma prisão física, mas sobre se recusar a aceitar limites impostos por outras pessoas, sobre questionar sistemas, sobre desafiar estruturas, sobre acreditar que sempre existe uma saída, mesmo quando ela não é visível. Eu sei que parece uma interpretação mais filosófica para um filme de ação, mas, sinceramente, acho que esse é um dos motivos pelos quais Rota de Fuga funciona tão bem. Por trás das perseguições, dos planos e das conspirações, existe uma ideia muito humana, a ideia de que inteligência e determinação podem sobreviver mesmo nos ambientes mais opressivos. E conforme nos aproximamos do final dessa fase da história, essa ideia fica cada vez mais forte, porque agora Ray já não está apenas estudando possibilidades, ele está começando a enxergar caminhos concretos, ainda perigosos, ainda incompletos, ainda cheios de riscos, mas reais. E isso muda tudo. Pela primeira vez desde que foi traído e jogado naquele lugar, a liberdade deixa de parecer um sonho distante. Ela passa a parecer uma meta alcançável. Difícil, extremamente difícil, mas alcançável. E quando uma pessoa determinada começa a acreditar que pode vencer, ela se torna muito mais perigosa do que qualquer sistema preparado para derrotá-la. A prisão ainda não sabe disso completamente. Os responsáveis ainda não perceberam toda a dimensão da ameaça que está crescendo dentro de suas próprias paredes. Mas em breve vão perceber. E quando perceberem, talvez já seja tarde demais para impedir o que está prestes a acontecer. Chegamos a um ponto da história que, na minha opinião, é onde Rota de Fuga realmente recompensa toda a paciência que teve até agora. E eu digo isso porque muitos filmes de ação têm dificuldade em equilibrar preparação e execução. Às vezes passam rápido demais pela construção do plano. Outras vezes ficam tanto tempo preparando o terreno que a história perde força. Aqui acontece algo interessante. Toda aquela observação, todos aqueles testes, todas aquelas conversas aparentemente simples começam a ganhar um novo significado. É como quando você termina um quebra-cabeça e finalmente consegue enxergar a imagem completa. As peças estavam lá o tempo todo, você só não sabia exatamente onde elas se encaixavam.
E agora Rei começa a enxergar essa imagem com mais clareza do que nunca. O mais fascinante é que ele ainda não tem todas as respostas. Isso é importante destacar, porque muitos protagonistas acabam se transformando em gênios praticamente oniscientes perto da reta final. Rei não. Ele continua trabalhando com informações limitadas, continua correndo riscos, continua sendo obrigado a tomar decisões sem ter garantia de que está certo. Mas existe uma diferença enorme em relação ao início da história. Agora ele entende o sistema. Talvez não completamente, talvez não em todos os detalhes, mas o suficiente para começar a enfrentá-lo de verdade. E isso é algo que o diretor da prisão começa a perceber também. Vocês já repararam como algumas pessoas ficam desconfortáveis quando sentem que estão perdendo o controle sobre uma situação? Não importa o quanto tentem esconder, sempre aparecem sinais, pequenas mudanças de comportamento, pequenas demonstrações de irritação, pequenas reações impulsivas. É exatamente isso que começa a acontecer aqui. Até então, o administrador da prisão parecia absolutamente confiante, quase arrogante, como alguém que acreditava possuir todas as vantagens possíveis. Mas aos poucos, essa confiança começa a apresentar rachaduras, porque existe algo muito perigoso acontecendo. Ray continua sobrevivendo, continua aprendendo, continua resistindo, e quanto mais tempo isso acontece, mais difícil fica ignorar a ameaça que ele representa. Aliás, existe uma coisa que sempre achei interessante sobre vilões desse tipo. Eles costumam acreditar que força é sinônimo de controle, mas força sem compreensão pode ser extremamente limitada. O diretor da prisão controla guardas, controla rotinas, controla recursos, mas não consegue controlar a mente de Ray, e isso o incomoda profundamente. Enquanto isso, a parceria entre Ray e Rottmeier atinge talvez seu ponto mais forte até agora. E, sinceramente, essa é uma das razões pelas quais o filme continua funcionando tão bem, mesmo depois de tanto tempo. Porque a história nunca depende apenas do mistério da prisão. Ela também depende das relações humanas, depende da confiança construída entre os personagens, depende da sensação de que eles realmente precisam um do outro. Eu gosto muito de histórias onde a amizade surge em circunstâncias extremas, porque essas amizades costumam revelar aspectos dos personagens que normalmente permaneceriam escondidos. Quando tudo está bem, qualquer pessoa consegue parecer corajosa. Quando tudo está confortável, qualquer pessoa consegue parecer leal. Mas quando a situação fica desesperadora, aí descobrimos quem realmente são as pessoas. E tanto Ray quanto Rottmeier demonstram qualidades que vão muito além da simples sobrevivência. Eles começam a demonstrar respeito genuíno um pelo outro, não apenas confiança operacional, respeito. Isso faz toda a diferença, porque transforma a parceria em algo emocionalmente relevante para o público. Agora não estamos apenas acompanhando um plano de fuga, estamos acompanhando duas pessoas que construíram uma conexão verdadeira em meio ao caos. Ao mesmo tempo, algumas das maiores revelações da história começam a se aproximar. E aqui preciso elogiar novamente a forma como o roteiro administra informações. Porque ele não despeja tudo de uma vez. Ele permite que a curiosidade cresça, permite que as perguntas se acumulem, permite que o espectador participe da investigação. Eu adoro quando filmes fazem isso, porque cria envolvimento. Você não está apenas assistindo aos acontecimentos, você está tentando resolvê-los. Está tentando antecipá-los, está tentando conectar as pistas antes dos personagens, e conforme a narrativa avança, fica cada vez mais evidente que aquela prisão representa apenas a superfície do problema. Existe algo maior, muito maior. Existe uma rede de interesses escondida por trás de tudo aquilo. Existe gente poderosa movendo peças nos bastidores, e isso torna a situação ainda mais perigosa, porque fugir já seria complicado. Mas fugir enquanto enfrenta pessoas que querem apagar sua existência completamente é outro nível de desafio. Enquanto isso, Ray continua refinando o plano, e existe uma característica dele que fica especialmente evidente durante essa fase: sua capacidade de permanecer focado. Parece simples quando falamos assim, mas imaginem a situação. Você foi traído, foi sequestrado, foi colocado em uma prisão secreta. Não sabe exatamente quem está por trás de tudo. Não sabe em quem confiar. Não sabe se alguém está procurando por você.
Mesmo assim, continua pensando com clareza, continua tomando decisões racionais, continua analisando possibilidades. Isso exige uma força mental absurda. E eu acho que o filme faz um bom trabalho mostrando isso, sem transformar o personagem em alguém sobre-humano. Ele sente pressão, ele sente desgaste, ele sente frustração, mas não permite que essas emoções controlem suas ações. Essa diferença é importante, porque coragem não significa ausência de medo. Coragem significa continuar avançando apesar do medo, e Ray demonstra isso o tempo inteiro. Enquanto isso, os responsáveis pela prisão começam a reagir de maneiras cada vez mais agressivas. E aqui vemos outro erro clássico. Quando sistemas autoritários começam a sentir ameaça, frequentemente recorrem a mais controle, mais vigilância, mais punição, mais pressão. Mas existe um problema nisso. Toda reação excessiva gera consequências inesperadas. Toda tentativa de apertar demais um sistema cria novas tensões, novos riscos, novas vulnerabilidades. E Ray está atento a tudo isso, sempre atento. Aliás, uma das coisas que mais gosto nele como protagonista é justamente essa consistência. O filme nunca abandona aquilo que o tornou especial. Mesmo nos momentos mais tensos, ele continua sendo um observador, continua sendo um estrategista, continua sendo alguém que vence usando inteligência. Isso ajuda a manter a identidade da história, porque seria muito fácil transformar tudo em uma sequência de explosões e perseguições. Mas o filme resiste a essa tentação por bastante tempo, e quando a ação finalmente começa a se aproximar, ela parece merecida, parece consequência natural do que foi construído. Não parece algo jogado apenas para aumentar a adrenalina. Enquanto isso, do lado de fora, as investigações continuam apertando o cerco em torno da conspiração, e existe uma sensação crescente de que os dois mundos estão prestes a colidir. As pessoas procurando respostas lá fora estão chegando cada vez mais perto da verdade. Ray está chegando cada vez mais perto da fuga. Os segredos estão ficando cada vez mais difíceis de esconder. Tudo começa a convergir. Tudo começa a apontar para um momento inevitável. Um momento em que ninguém mais conseguirá manter a situação sob controle. E eu adoro quando filmes conseguem criar essa sensação. A sensação de que algo enorme está chegando. Não porque alguém diz isso, mas porque todas as peças da narrativa apontam nessa direção. Você sente, você percebe, você sabe que a explosão está próxima, mesmo antes de ela acontecer. No final dessa fase da história, a impressão é muito clara. Os protagonistas já não estão reagindo aos acontecimentos. Agora, são os acontecimentos que começam a reagir aos protagonistas. E essa é uma mudança enorme. No início, Ray era apenas uma vítima, tentando entender o que estava acontecendo. Agora, ele se tornou uma força ativa dentro daquela prisão. Uma força capaz de alterar comportamentos, capaz de gerar medo, capaz de criar problemas para pessoas que acreditavam ser intocáveis. E quando um homem inteligente finalmente encontra uma direção clara, costuma ser difícil pará-lo, principalmente quando ele tem um motivo tão forte para continuar avançando. A prisão ainda está de pé. Os inimigos ainda possuem vantagens. Os riscos continuam gigantescos. Mas algo fundamental mudou. Pela primeira vez desde o começo da história, não parece que Ray está tentando sobreviver à prisão. Parece que a prisão está tentando sobreviver a Ray. E essa mudança de perspectiva torna tudo muito mais interessante. Tem um momento em todo grande filme de fuga em que a preparação deixa de ser teoria e começa a se transformar em ação. E para mim, é exatamente aqui que Rota de Fuga entra na sua fase mais eletrizante. Porque durante boa parte da história, nós acompanhamos Ray estudando padrões, observando comportamentos, analisando estruturas e acumulando informações. Agora começa a parte mais perigosa de todas, colocar tudo isso à prova. E vou confessar uma coisa para vocês. Quando assisto filmes desse tipo, sempre fico mais nervoso nessa etapa do que durante as cenas de ação propriamente ditas. Porque uma perseguição acontece rápido, um tiroteio termina em poucos minutos, mas um plano que levou semanas para ser construído pode ser destruído por um erro de poucos segundos. É exatamente essa sensação que domina a história agora. Tudo parece mais frágil, tudo parece mais arriscado,
Tudo parece estar equilibrado em uma linha extremamente fina. E o mais interessante é que os personagens sabem disso. Ray sabe, Rottmeier sabe. Até mesmo os responsáveis pela prisão parecem sentir que alguma coisa está mudando. Talvez ainda não entendam exatamente o que. Talvez ainda não consigam enxergar o quadro completo. Mas existe uma tensão crescente no ambiente, como se todos estivessem percebendo que uma tempestade está prestes a chegar. Uma das coisas que mais gosto nesse trecho do filme é a forma como ele recompensa a atenção do espectador. Aqueles detalhes que pareciam pequenos no começo começam a ganhar importância. Aquelas observações aparentemente simples começam a fazer sentido. Aquelas rotinas que Ray passou tanto tempo estudando finalmente revelam por que eram tão importantes. E isso cria uma satisfação enorme, porque percebemos que nada foi desperdiçado, nada foi observado por acaso, nada foi aprendido sem propósito. Tudo fazia parte de uma construção maior. Tudo estava conduzindo a esse momento. Enquanto isso, a relação entre Ray e Rottmeier atinge um nível de confiança quase absoluto. E honestamente, isso é algo que me agrada bastante, porque o filme ganhou essa confiança ao longo da narrativa. Ela não surgiu do nada. Ela foi construída através de dificuldades compartilhadas, através de riscos, através de escolhas, através de situações onde cada um teve a oportunidade de abandonar o outro e decidiu não fazer isso. Quando uma amizade sobrevive a esse tipo de teste, ela deixa de ser uma simples parceria. Ela se transforma em algo muito mais forte, e isso se torna fundamental agora, porque o que está por vir exige coordenação total, exige confiança completa, exige a certeza de que a outra pessoa fará sua parte, mesmo quando a situação sair do controle. E acreditem, a situação está muito perto de sair do controle. Ao mesmo tempo, a administração da prisão começa a demonstrar sinais claros de nervosismo. E aqui existe algo que sempre achei interessante. Os responsáveis por sistemas extremamente rígidos costumam acreditar que possuem vantagem porque controlam as regras. Mas existe uma desvantagem escondida nisso. Quem controla um sistema também se torna dependente dele, passa a confiar nele, passa a acreditar que ele funcionará sempre da mesma forma, passa a esperar previsibilidade. Já quem está tentando escapar pode se adaptar, pode improvisar, pode mudar de direção, pode arriscar. E essa flexibilidade muitas vezes se torna uma arma poderosa. É exatamente isso que começa a acontecer aqui. Enquanto os administradores seguem presos às próprias estruturas, Ray continua pensando fora delas, continua enxergando possibilidades onde ninguém mais vê, continua explorando vulnerabilidades que os criadores do sistema jamais imaginaram. E pouco a pouco, começamos a perceber uma mudança importante. A prisão já não parece tão invencível quanto antes, não porque ficou mais fraca, mas porque finalmente entendemos suas limitações. E todo sistema tem limitações. Todo sistema. Não importa quão sofisticado seja, não importa quanto dinheiro tenha sido investido, não importa quantas camadas de segurança existam, sempre haverá pontos cegos, sempre haverá falhas, sempre haverá variáveis humanas. Se analisam, tentam descobrir quem realmente está do outro lado. E, sinceramente, eu adoro quando filmes fazem isso, porque amizades construídas aos poucos costumam parecer muito mais reais, principalmente em um ambiente onde confiar na pessoa errada pode significar o fim de qualquer chance de sobrevivência. A partir desse momento, a história ganha uma nova energia, porque agora não estamos acompanhando apenas um homem tentando entender a prisão. Estamos acompanhando o nascimento de uma parceria que poderá mudar tudo. E é exatamente aqui que Rota de Fuga começa a mostrar suas cartas mais interessantes. A prisão parece impossível, os inimigos parecem estar no controle, o protagonista perdeu todas as vantagens que possuía, mas existe uma coisa que ninguém conseguiu tirar dele, a capacidade de pensar. E às vezes, em histórias como essa, uma mente determinada pode ser mais perigosa do que qualquer arma. Muitos filmes de ação apresentam um desafio gigantesco logo no começo, mas acabam diminuindo esse desafio conforme a história avança. Aqui acontece quase o contrário.
Quanto mais tempo passamos dentro daquela prisão, mais assustador aquele lugar parece. E isso é um mérito enorme do roteiro, porque ele entende que a verdadeira ameaça não está apenas nas paredes de aço ou nas portas blindadas. A ameaça está no fato de que tudo foi pensado para eliminar qualquer possibilidade de improviso. Quando Ray começa a se adaptar ao ambiente, a primeira impressão que temos é que ele finalmente encontrou algum equilíbrio. Só que não demora muito para percebermos que aquela sensação é enganosa. Ele continua preso dentro de uma estrutura que parece estar sempre um passo à frente de qualquer tentativa de rebelião. É como se a prisão estivesse viva. Cada movimento dos detentos é observado. Cada conversa parece correr o risco de ser descoberta. Cada comportamento diferente desperta suspeitas. E é justamente por isso que a entrada definitiva de Emil Hotmeyer na história funciona tão bem. Eu vou ser sincero com vocês. Quando assisti ao filme pela primeira vez, eu imaginei que ele seria apenas aquele personagem secundário criado para fazer piadas e acompanhar o protagonista. Sabe aquele tipo de figura que serve apenas para aliviar a tensão? Pois é. Felizmente, eu estava errado mais uma vez. Hotmeyer chega com uma presença completamente diferente. Ele é carismático, fala com confiança e parece confortável mesmo dentro daquele inferno de metal e vidro. Isso já desperta curiosidade imediatamente, porque ninguém fica tão tranquilo em um lugar daquele sem ter um motivo. E é aí que começa uma das melhores dinâmicas do filme. De um lado temos Ray, extremamente racional, metódico e cuidadoso. Do outro temos Hotmeyer, que parece agir de forma mais espontânea, mais social, mais emocional. Os dois possuem estilos completamente diferentes, mas acabam se complementando de uma maneira surpreendente. E se tem uma coisa que eu gosto em histórias de parceria, é justamente isso. Quando os personagens não são cópias um do outro. Porque pensem comigo, se os dois fossem gênios frios e calculistas, a conversa entre eles seria monótona. Se os dois fossem impulsivos, provavelmente morreriam na metade do filme. O interessante é justamente observar como cada um traz algo diferente para a mesa. Ray enxerga padrões, Hotmeyer enxerga pessoas. Ray analisa sistemas, Hotmeyer entende motivações. E aos poucos eles começam a perceber que talvez precisem um do outro. Mas antes que essa confiança realmente exista, existe uma fase que eu considero uma das mais importantes do filme, a fase da observação mútua. Nenhum dos dois abre o jogo imediatamente. Nenhum dos dois entrega todos os seus segredos. E honestamente, isso faz todo sentido. Estamos falando de uma prisão secreta, onde ninguém sabe quem realmente é quem. Qualquer pessoa pode ser um informante. Qualquer pessoa pode estar trabalhando para a administração. Qualquer pessoa pode representar uma ameaça. Por isso, cada conversa acontece de forma cuidadosa. Cada informação é compartilhada aos poucos. Cada detalhe é testado. E é exatamente esse processo que torna a futura amizade deles tão convincente. Enquanto isso, Ray continua fazendo aquilo que sabe fazer melhor: estudar, observar, memorizar. Existe algo quase fascinante na maneira como ele transforma o ambiente ao seu redor em um quebra-cabeça. Enquanto outros presos enxergam grades, ele enxerga mecanismos. Enquanto outros enxergam guardas, ele enxerga padrões de comportamento. Enquanto outros enxergam uma prisão impossível, ele enxerga um sistema construído por seres humanos. E essa última parte é fundamental, porque toda a filosofia do personagem gira em torno de uma ideia muito simples. Se foi construído por alguém, pode ser entendido. Se pode ser entendido, pode ser derrotado. Parece simples quando falamos assim, mas dentro da história, essa mentalidade faz toda a diferença. Ela impede que ele desista, impede que aceite a situação, impede que seja quebrado psicologicamente. E eu acho que essa é uma das mensagens mais interessantes do filme. Às vezes,
O maior obstáculo não é o problema em si, é acreditar que o problema não tem solução. Ray se recusa a aceitar isso, mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando todas as evidências apontam para o fracasso. Ele continua procurando respostas, e pouco a pouco começa a encontrar algumas. Uma das coisas que mais me divertem durante essa parte é observar como o protagonista realiza pequenos testes sem chamar atenção. Ele não sai correndo pelos corredores tentando fugir. Ele não faz discursos heróicos. Ele simplesmente coleta dados. E essa abordagem torna tudo muito mais inteligente, porque qualquer pessoa minimamente preparada saberia que tentar escapar imediatamente seria suicídio. Primeiro, é preciso entender as regras, depois descobrir as falhas, e só então agir. Essa paciência faz toda a diferença. Enquanto isso, o diretor da prisão começa a demonstrar um interesse crescente por aquele novo detento. E isso gera uma situação extremamente interessante, porque pela primeira vez encontramos alguém que reconhece que Ray não é uma pessoa comum, mesmo sem conhecer toda a verdade, mesmo sem saber exatamente quem ele é. Existe algo em seu comportamento que chama a atenção. Talvez seja a calma, talvez seja a disciplina, talvez seja a forma como observa tudo, mas alguma coisa faz com que ele se destaque dos demais. E isso acaba criando uma espécie de jogo psicológico entre os dois. Um tenta descobrir os segredos do outro. Um tenta medir transforma punições em oportunidades de observação. É quase como se cada tentativa de quebrá-lo acabasse fortalecendo sua compreensão do sistema. Claro que isso não significa que ele seja imune ao desgaste. Muito pelo contrário. O filme faz questão de mostrar que a situação é extremamente difícil. O isolamento pesa, a vigilância constante pesa, a falta de respostas pesa, a incerteza pesa, mas mesmo assim ele continua avançando, e isso cria uma admiração natural pelo personagem. Não porque ele seja perfeito, mas porque continua seguindo em frente, mesmo quando tudo sugere que deveria desistir. Enquanto isso, uma das descobertas mais importantes da história começa a tomar forma. E aqui eu lembro perfeitamente da reação que tive quando assisti pela primeira vez. Porque até então, a prisão já parecia impossível. Mas quando começamos a entender a verdadeira natureza daquele lugar, a situação fica ainda mais absurda. Existe uma sensação crescente de que eles estão presos em um ambiente completamente diferente de qualquer prisão convencional. Algo não bate, algo parece deslocado, algo parece cuidadosamente escondido. E quanto mais Ray investiga, mais essa suspeita cresce. Eu adoro momentos assim em filmes de suspense. Quando o protagonista sente que existe algo errado, mas ainda não consegue provar exatamente o que. É uma tensão baseada em curiosidade. Você sabe que uma revelação está chegando, só não sabe qual será. E isso mantém a história extremamente envolvente. Enquanto o plano continua sendo desenvolvido, outra coisa chama a atenção. A forma como Ray e Hotmire começam a dividir responsabilidades. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é importante, porque demonstra que a parceria deixou de ser apenas uma troca de informações. Agora existe coordenação, existe estratégia conjunta, existe confiança operacional. Cada um sabe suas funções, cada um entende seus pontos fortes, cada um compensa as fraquezas do outro. E é justamente isso que diferencia uma dupla comum de uma equipe eficiente. Aliás, se tem uma coisa que eu sempre valorizo em filmes desse gênero, é quando os personagens resolvem problemas usando inteligência coletiva. Muitas histórias insistem em apresentar um único gênio capaz de fazer tudo sozinho. Mas aqui vemos algo mais interessante. Vemos pessoas inteligentes colaborando. Vemos habilidades diferentes sendo combinadas. Vemos conhecimento sendo compartilhado. E isso torna o processo muito mais convincente. Ao mesmo tempo,
a investigação do lado de fora continua avançando. E essa parte da trama começa a ganhar cada vez mais importância, porque agora já sabemos que o desaparecimento de Ray não foi um acidente, não foi um erro, não foi uma coincidência, foi algo planejado, foi algo executado por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E quanto mais a investigação avança, mais perigosa a situação parece. Existem interesses poderosos envolvidos. Existem pessoas influentes protegendo segredos. Existem recursos praticamente ilimitados sendo usados para manter tudo escondido. E isso adiciona uma camada muito interessante à narrativa, porque mesmo que Ray consiga encontrar uma saída física, ainda precisará enfrentar a estrutura que o colocou naquela situação. A prisão é apenas uma parte do problema, talvez nem seja a maior parte. E essa percepção muda completamente nossa visão sobre a história. Agora, a fuga não representa apenas liberdade, representa exposição, representa verdade, representa justiça, representa a possibilidade de revelar tudo o que está acontecendo nos bastidores. Dentro da prisão, porém, os desafios continuam aumentando. A vigilância fica mais intensa, os riscos ficam maiores, os erros ficam mais caros. Cada passo precisa ser calculado com extrema precisão. E existe uma tensão constante, porque sabemos que basta uma falha para destruir meses de preparação. Uma conversa ouvida pela pessoa errada, um movimento fora do padrão, um detalhe mal executado. Qualquer coisa pode comprometer tudo. E eu gosto muito da forma como o filme trabalha essa tensão. Ele não depende apenas de ação para manter o interesse. Muitas vezes o suspense nasce justamente da possibilidade de descoberta, a possibilidade de que alguém perceba algo, a possibilidade de que o plano seja revelado antes da hora. E honestamente, às vezes isso é mais emocionante do que qualquer explosão, porque estamos emocionalmente investidos no sucesso daqueles personagens. Sabemos o quanto eles arriscaram, sabemos o quanto sofreram, sabemos o quanto trabalharam para chegar até ali. E justamente por isso, cada obstáculo parece maior, cada ameaça parece mais perigosa, cada momento de risco parece mais intenso. No final dessa fase da história, uma coisa fica muito clara. Ray não está mais tentando descobrir se existe uma forma de escapar. Ele já acredita que existe. A questão agora é outra. A questão é como fazer isso sem morrer. Como executar um plano dentro de um ambiente criado especificamente para impedir qualquer tentativa de fuga. Como enganar pessoas que monitoram tudo. Como explorar falhas sem revelar que você encontrou essas falhas. E, principalmente, como vencer um sistema que foi projetado para nunca perder. Essas perguntas começam a dominar completamente a narrativa. E conforme elas crescem, a sensação é de que estamos nos aproximando lentamente de algo enorme. Algo que foi preparado desde o início. Algo que pode mudar completamente o rumo da história. Porque quanto mais perto da verdade Ray chega, mais perigoso ele se torna para as pessoas que o colocaram ali. E quando pessoas poderosas começam a enxergar alguém como uma ameaça, normalmente elas não ficam esperando para descobrir o que vai acontecer. Elas agem. Existe um momento em praticamente todo grande filme de fuga em que a história deixa de ser apenas sobre planejamento e passa a ser sobre sobrevivência. Até aqui, Ray e Rottmeier vinham construindo algo com calma, observando padrões, testando limites e coletando informações. Mas chega uma hora em que o simples ato de existir dentro daquele sistema começa a ficar mais perigoso. E é exatamente nessa fase que Rota de Fuga entra agora. O que eu gosto nessa parte da história é que ela mostra uma verdade que muitos filmes ignoram. Quanto mais perto você chega de uma solução, mais vulnerável você fica. Parece contraditório, mas faz todo sentido. Quando você não tem plano nenhum, não há muito o que perder.
Mas quando você passa semanas ou meses construindo algo cuidadosamente, cada risco parece multiplicado. E é isso que acontece com Ray. Ele já não está apenas observando a prisão. Ele já não está apenas tentando entender a estrutura. Agora, ele possui informações valiosas, possui hipóteses, possui objetivos concretos. E justamente por isso, qualquer erro pode destruir tudo. Ao mesmo tempo, o diretor da prisão começa a demonstrar sinais cada vez mais claros de. Mas quando você revisita a história, fica muito claro. Os acontecimentos começam a acelerar, as descobertas ficam mais frequentes, os riscos aumentam, as oportunidades surgem e desaparecem rapidamente. Existe uma sensação crescente de que o tempo está acabando. E essa sensação é fundamental, porque impede que a narrativa fique confortável. Mesmo quando os protagonistas fazem progresso, nunca sentimos que estão seguros. Pelo contrário, quanto mais perto chegam do objetivo, mais perigosa a situação se torna. E isso é muito realista. Grandes operações costumam ficar mais arriscadas justamente nas etapas finais, porque qualquer erro acumulado pode explodir de uma vez. Enquanto isso, fora da prisão, as pessoas que procuram Ray continuam avançando em suas próprias investigações. E eu gosto muito da forma como essas duas linhas narrativas começam a se aproximar. Durante boa parte do filme, elas pareciam histórias paralelas. Agora começam a aparecer partes de um mesmo quebra-cabeça. Cada descoberta feita do lado de fora aumenta as chances de compreender o que está acontecendo dentro. E cada avanço de Ray dentro da prisão aumenta as chances de expor a verdade para quem está do lado de fora. É uma construção muito inteligente, porque cria a sensação de que todos estão caminhando para o mesmo ponto de encontro, mesmo sem saber exatamente quando ou como isso acontecerá. Outro aspecto que merece destaque é a forma como a prisão continua sendo apresentada. E aqui preciso fazer um elogio que talvez eu não tenha enfatizado o suficiente. O cenário desse filme é um dos grandes responsáveis pela tensão. Não é apenas um local onde a história acontece, é um elemento ativo da narrativa. Cada corredor transmite desconforto, cada área restrita transmite perigo, cada estrutura reforça a ideia de vigilância constante, e isso ajuda a criar uma atmosfera muito particular, uma atmosfera onde liberdade parece algo distante, quase impossível de alcançar. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais impossível parece, mais satisfatório se torna acompanhar os protagonistas tentando desafiar aquela realidade, porque, no fundo, é disso que a história fala, não apenas sobre escapar de uma prisão física, mas sobre se recusar a aceitar limites impostos por outras pessoas, sobre questionar sistemas, sobre desafiar estruturas, sobre acreditar que sempre existe uma saída, mesmo quando ela não é visível. Eu sei que parece uma interpretação mais filosófica para um filme de ação, mas, sinceramente, acho que esse é um dos motivos pelos quais Rota de Fuga funciona tão bem. Por trás das perseguições, dos planos e das conspirações, existe uma ideia muito humana. A ideia de que inteligência e determinação podem sobreviver mesmo nos ambientes mais opressivos. E conforme nos aproximamos do final dessa fase da história, essa ideia fica cada vez mais forte, porque agora Ray já não está apenas estudando possibilidades, ele está começando a enxergar caminhos concretos, ainda perigosos, ainda incompletos, ainda cheios de riscos, mas reais. E isso muda tudo. Pela primeira vez desde que foi traído e jogado naquele lugar, a liberdade deixa de parecer um sonho distante. Ela passa a parecer uma meta alcançável. Difícil, extremamente difícil, mas alcançável. E quando uma pessoa determinada começa a acreditar que pode vencer, ela se torna muito mais perigosa do que qualquer sistema preparado para derrotá-la. A prisão ainda não sabe disso completamente. Os responsáveis ainda não perceberam toda a dimensão da ameaça que está crescendo dentro de suas próprias paredes.
mas em breve vão perceber. E quando perceberem, talvez já seja tarde demais para impedir o que está prestes a acontecer. Chegamos a um ponto da história que, na minha opinião, é onde Rota de Fuga realmente recompensa toda a paciência que teve até agora. E eu digo isso porque muitos filmes de ação têm dificuldade em equilibrar preparação e execução. Às vezes passam rápido demais pela construção do plano. Outras vezes ficam tanto tempo preparando o terreno que a história perde força. Aqui acontece algo interessante. Toda aquela observação, todos aqueles testes, todas aquelas conversas aparentemente simples começam a ganhar um novo significado. É como quando você termina um quebra-cabeça e finalmente consegue enxergar a imagem completa. As peças estavam lá o tempo todo, você só não sabia exatamente onde elas se encaixavam. E agora Rei começa a enxergar essa imagem com mais clareza do que nunca. O mais fascinante é que ele ainda não tem todas as respostas. Isso é importante destacar, porque muitos protagonistas acabam se transformando em gênios praticamente oniscientes perto da reta final. Rei não. Ele continua trabalhando com informações limitadas, continua correndo riscos, continua sendo obrigado a tomar decisões sem ter garantia de que está certo. Mas existe uma diferença enorme em relação ao início da história. Agora ele entende o sistema. Talvez não completamente, talvez não em todos os detalhes, mas o suficiente para começar a enfrentá-lo de verdade. E isso é algo que o diretor da prisão começa a perceber também. Vocês já repararam como algumas pessoas ficam desconfortáveis quando sentem que estão perdendo o controle sobre uma situação? Não importa o quanto tentem esconder, sempre aparecem sinais, pequenas mudanças de comportamento, pequenas demonstrações de irritação, pequenas reações impulsivas. É exatamente isso que começa a acontecer aqui. Até então, o administrador da prisão parecia absolutamente confiante, quase arrogante, como alguém que acreditava possuir todas as vantagens possíveis. Mas aos poucos, essa confiança